Vamos começar a aula falando um pouco sobre a psiquiatria forense, o surgimento dela e de algumas noções gerais, como é que funciona na prática, tá? Bom, a psiquiatria forense, seu surgimento só vai ser possível depois que a loucura, as doenças mentais são consideradas doenças realmente, né? Até mais ou menos o iluminismo, né, esse período da Revolução Industrial aí, as alterações de comportamento e de humor observadas em algumas pessoas que tinham comportamentos desviantes, vamos dizer assim, eram justificados por espiritualidade, religião, magia, bruxaria, e só após esse período é que começou a ter um olhar diferente para essas pessoas. Se bem que, assim, até pouco tempo atrás, né, até umas décadas atrás, essas pessoas ainda eram afastadas da sociedade e ficavam reclusas sem muitas possibilidades de tratamento. E isso a gente vai ver um pouco nas questões de internação nas aulas seguintes, tá? Então, cabe à psiquiatria vai surgir quando os comportamentos desviantes progressivamente deixam de ser explicados pelas teorias espirituais ou meramente sociais e paulatinamente penetram na esfera da saúde, que ainda é uma coisa que a gente está lutando, né? Então, vai caber ao psiquiatra nesse cargo na clínica também, né? Tentar determinar o que é o normal ou patológico, o que pode ser explicado por uma patologia. Sempre que o juiz observar um comportamento fora daquele padrão, tiver alguma dúvida, ele pode chamar o psiquiatra para tentar fazer essa avaliação, tá certo? Então, trouxe aqui um pouquinho do que seria o normal, anormal e patológico, principalmente para chamar a atenção que isso não depende apenas do indivíduo e que isso varia muito. Vai depender também do contexto em que essa pessoa está inserida, da cultura em que essa pessoa está inserida, né? Não tem como a gente avaliar um delírio sem avaliar quem que é aquela pessoa, quem são as pessoas que estão com ela, o que essa pessoa acredita ou acreditava antes, se as outras pessoas que convivem com ela também têm essa crença, tentar ir diferenciando isso. É importante também avaliar a vida dessa pessoa, que é essa questão da adaptação ao meio. Essa pessoa consegue trabalhar, ela consegue ter vínculos sociais, ou esses comportamentos estão alterando e prejudicando a pessoa, que aí passa a ser uma coisa patológica, né? Às vezes explicado por uma doença. Então, assim, quando a gente fala de psiquiatria forense, muitas vezes vem à mente uma parte mais fantasiosa, de imaginação, coisas que a gente vê em filmes, curiosidades que a gente tem na esfera criminal, principalmente. E sinto informar, mas a psiquiatria forense não é nenhum dos seriados que a gente assiste na TV. É bem diferente a nossa prática. E no final, quem toma a decisão é o juiz, tá? Nós somos, na verdade, um técnico, um assistente para mostrar a ele o que pode ser explicado ou não, se faz sentido. Então, de certa forma, a gente traduz a parte técnica, médica, psiquiátrica para o juiz, de maneira que ele possa entender e julgar se aquilo faz sentido ou não, dependendo do tipo de acusação. É importante também ver especificamente
o que aquela pessoa fez, do que ela está sendo acusada, ou o que está sendo principalmente questionado, né? Acho que o ponto é esse. O juiz vai ter questões a serem feitas sobre aquela pessoa, aqueles comportamentos, e você vai traduzir para ele a parte técnica, científica, para ele tomar uma decisão. De certa forma, isso ajuda muito também a gente a poder ter uma flexibilidade na hora de fazer uma escolha. Então, como é que acontece na prática, né? Quais os lugares que o avaliador pode ocupar? Um deles, e o mais conhecido, é o de perito, que é uma atribuição que o juiz quem vai fazer, né? Só se é considerado perito uma vez que o juiz nomeá-lo. No Na posição de perito, o psiquiatra precisa ser imparcial. Então, existem algumas possibilidades em que o psiquiatra vai ser impedido de ser o perito naquela situação. Então, se tiver alguma associação familiar, ou com o réu, ou com o advogado do réu, ou tiver alguma posição que financeiramente vá ser beneficiado, de maneira geral seria isso, cônjuge, familiar em primeiro grau, familiar em segundo grau até a terceira linha. Tudo isso é um impedimento que deve ser comunicado ao juiz logo no início. Mesmo não sendo um impedimento, vamos dizer assim, rígido, então que tem uma certa flexibilidade, de maneira geral, de uma forma mais ética, por não poder, se em qualquer outra situação em que você não puder ser imparcial com aquela pessoa, deve-se ser comunicado ao juiz. Geralmente, se você já foi ou é psiquiatra clínico daquela pessoa, e por questões éticas, deve ser comunicado também como impedimento, tá certo? Então é só dar uma resposta ao juiz no momento em que for convidado, que está impedido de atuar como perito naquela situação, por motivos íntimos ou quaisquer que sejam que fizer sentido naquela situação. Uma outra posição que o psiquiatra pode ocupar é o de assistente técnico. O assistente técnico, sim, pode ser parcial. O assistente técnico não vai ser nomeado pelo juiz, e sim vai ser contratado pela parte, o periciando, por uma das partes, na verdade, porque tanto o periciando pode contratar um assistente técnico, como a outra parte, alguma outra parte que esteja envolvida no processo. E como assistente técnico, ele vai ser parcial, a parte que o contrata, e vai atuar acompanhando esse processo, acompanhando a perícia, fazendo pareceres, elaborando pareceres de acordo com os laudos que são emitidos pelos peritos, para tentar, né, argumentar cientificamente a favor do réu, ou contra o réu, se for a outra parte que estiver contratando, né. Acho que de maneira geral é isso. Só voltando aqui, ainda no como acontece. Na prática, vai ter uma anamnese, vai ter um exame físico voltado para aquela situação, né? É importante entender o contexto social daquela pessoa, o que estava acontecendo naquele momento, dependendo do que for questionado, né? Acho que conforme a gente vai entrando
em alguns campos, em algumas áreas do direito e da psiquiatria forense, vai ficar mais fácil dar exemplos para tentar imaginar melhor como que funciona isso. Mas, de maneira geral, o juiz vai fazer esses quesitos e você vai tentar responder eles de uma maneira mais direcionada. Então, a própria anamnese vai ser direcionada para o que o juiz está perguntando, tentando entender o que estava acontecendo com aquela pessoa naquele momento e qual que é a influência da sua capacidade mental naquele momento e naquilo que está sendo perguntado, tá certo? Então, tem uma relação de tempo também. E influência dos fatores que estão contextualizando essa pessoa. Não é só a doença, né? Não é só saber se a pessoa tem ou não doença, é como ela interferiu naquele momento e naquilo que está sendo perguntado. Ok, então vamos lá. A psiquiatria forense passa a ser relevante em qualquer contexto em que hajam regras a serem seguidas por pessoas, já que as leis só têm sentido se puderem ser compreendidas em seus termos. E é isso que a gente vai avaliar principalmente na hora da entrevista, da anamnese, enquanto tem a avaliação dos documentos médicos, que é uma parte também importante da perícia e da avaliação forense de maneira geral. Ler esses documentos, entender o que está sendo pesquisado, o que está sendo perguntado, para conseguir responder sobre esses 3 itens principalmente. O entendimento daquela pessoa, então, se ela tem capacidade de entender o que está acontecendo, então, se a pessoa está, um exemplo mais fácil, se a pessoa está psicótica, ela está com uma visão divergindo da realidade. Então, se a visão dela está relacionada àquilo que está acontecendo, o entendimento dela vai estar comprometido, certo? Vou tentar colocar um exemplo mais prático, que eu acho que para mim fica claro e para vocês talvez não. Vamos para um assassinato, vai lá. Se uma pessoa está psicótica e acredita que está sendo perseguido e que a família está contra ele, formando um complô, e dentro desse momento psicótico e delirante, a pessoa vai lá e ataca e machuca ou até mata algum dos familiares. A gente vai olhar a questão da cronologia, quando começou, se ele estava ou não em uso de medicações, se ele estava sintomático, e entender que a doença dele estava alterando, comprometendo o entendimento dele para aquela situação. Agora eu acho que ficou melhor, né? A determinação seria a capacidade que a pessoa teria de se controlar. Então, não adianta, não se trata só de entender o que está acontecendo e compreender as consequências daqueles atos. Se a gente for pensar assim numa deficiência intelectual, né? Que não consegue entender a consequência, às vezes, dos atos. Mas também de se determinar, de conseguir controlar as suas ações. Então, é a autodeterminação que pode estar comprometida. Um exemplo que pode acontecer. A própria um indivíduo com deficiência intelectual pode estar com a autodeterminação comprometida. São indivíduos que podem ter mais impulsividade, que fazem e não conseguem pensar antes de fazer. No TDAH a gente pode ter bastante impulsividade. O próprio transtorno de personalidade borderline também pode ter essa questão comprometida. Então, são coisas que a gente tem que avaliar. E, dependendo da pergunta, se naquele momento e naquilo que está sendo perguntado
foi um momento de impulsividade, foi um momento em que a pessoa não conseguiu se autodeterminar ou se foi por escolha, né? E o discernimento seria mais a junção desses dois, do entendimento e da determinação. Dependendo da área em que a gente estiver atuando, do próprio direito, a gente vai ter que entrar na questão da imputabilidade ou putabilidade, que seria a responsabilidade penal do indivíduo, e isso a gente vai ver na próxima aula, que vai ser um assunto também que a gente vai tentar entender se o entendimento e a autodeterminação daquele indivíduo está preservado ou não naquela situação. Estou sendo um pouco repetitiva, mas é porque isso tem que ficar, tá? É o principal. E aí, qual que é o raciocínio que deve ser feito, basicamente? Primeiro, tem que ser observado se existe uma doença, porque se não há uma doença, não existe nada que o psiquiatra possa avaliar, né? O psiquiatra vai avaliar dentro das possibilidades de haver uma doença. Se não há doença, aí vai para uma outra esfera, tá certo? Se não é explicado por uma doença. Se tem uma doença, ela interferiu na ocorrência do que está sendo questionado? Então, é aquilo que eu tentei destacar. Não é só sobre se existe uma doença, não é só sobre uma pessoa que tem uma esquizofrenia. É se aqueles sintomas que a pessoa apresenta naquele momento interferiu na sua atitude, tá? Então, não é só, porque eles têm uma doença mental e pode fazer o que quiser, como algumas pessoas, às vezes, na prática, tentam usar isso a seu favor. Não se trata só de ter ou não doença. E há quanto tempo, né? Precisa ter uma relação de tempo. Se a pessoa está tratada, né? Já está no acompanhamento, não estava tendo sintomas há 20 anos, não faz muito sentido que isso seja usado para justificar o que aconteceu, tá ok? Então, de maneira geral, tem que ser levado esses três fatores em mente. Então, assim, isso foi uma maneira mais geral da gente entender o que é, o que não é, se vai ser interessante ou não, tentar trazer um pouco mais para o campo prático. Dando continuidade ainda nesse campo prático, a gente vai ver as áreas da psiquiatria forense nas áreas do direito, né? Então, eu vou tentar dividir um pouco quais áreas de direito e tentar exemplificar as atuações da psiquiatria forense nessas áreas, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a primeira aula, podem enviar um e-mail para mim, esse é o meu e-mail, e esse vai ser a próxima aula, tá certo?